Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então, vamos dar continuidade aí ao nosso terceiro bimestre com o módulo 10, que vamos falar sobre solos. Neste módulo, precisamos compreender todos os conceitos. Por quê? Porque o estudo do solo é muito importante e ele vai ser base dos módulos posteriores. No entanto, ele é um pouquinho complexo. E como eu já disse para vocês, então ele tem vários palavrões. Quem são os palavrões? Aqueles termos técnicos que não são comuns no nosso vocabulário cotidiano, ok? Mas vamos trabalhar com esses termos, porque em algum momento aí da vida escolar de vocês, da vida de vocês, se vocês se deparam com esses termos, vocês já terão conhecimento. Tá? Até porque na tradução desses nomes é tudo muito simples, mas precisamos fazer uso destes nomes técnicos, termos técnicos, ok? Então vamos lá. Eu vou acompanhar com vocês toda a apostila, lembrando que esse bimestre a gente deu uma mudadinha aí de como vamos seguir o nosso estudo. Então, é um estudo dirigido. Então, eu vou acompanhar na apostila de vocês também, tá bom? Tenham ela em mãos. Então, vamos lá. Solo. O que é o solo? É uma matéria, é um composto mineral. O solo, ele é formado a partir da decomposição das rochas. Por isso que, dependendo do lugar que nós vamos visitar, o solo tem coloração diferente. Às vezes um solo, né, a terra, mais vermelha, mais escura, uma areia, um solo mais clarinho, mais esbranquiçado, mais amarelado. Então, por que tem essa variação aí de coloração? Porque os solos possuem origens diferentes. Então, a partir da decomposição da rocha, tem a origem do solo. E como denominamos o solo? O solo é um composto mineral. Se as rochas é um composto mineral, o solo também. A diferença é que o solo, o material, ele está decomposto, ele está em pedacinhos, ok? E qual é a função do solo? O solo é a nossa base, né? É onde plantamos, onde edificamos nossas cidades, utilizamos para o cultivo, é a base da vegetação, de toda a cobertura vegetal aí do nosso planeta, que são elementos essenciais para a existência de vida, ok? Componentes do solo. O que será que compõe o solo? Ah, é só uma matéria que fica toda sujinha, se transforma em lama? Não. O solo ele é composto por matéria inorgânica, né? Por minerais. Então, é a rocha em decomposição. O solo ele é composto por ar. Então, tem oxigênio ali no meio do solo, principalmente nos solos porosos. O solo ele é composto por água. Ué, mas eu cavei para fazer uma plantação, para plantar algo na minha casa e não tinha água? Ele é úmido, o solo, né? Alguns mais que outros. Então, também o que compõe o solo é a água. E matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? Algo que já foi vivo e agora está decomposto ali no meio da matéria inorgânica, que é a terra, o solo. Ok? A matéria orgânica, provavelmente aí na casa de vocês, ou vocês já viram, até os pais fazem isso, de colocar no pé das plantas uma matéria orgânica. Casca de fruta, grama, para manter a umidade, e com o tempo isso vai se decompondo e se transformando em nutrientes aí para o solo. Então, o solo, quanto maior quantidade de matéria orgânica, galhos, folhas, restos de frutas em decomposição, maior número de nutrientes, ok? Continuando. Aí na página 235, acompanhe, tem um gráfico que mostra os componentes do solo. Então, mostra que 45% dos solos
é composto por minerais, 25% por água, 25% por ar e 5% por matéria orgânica. E aí tem 3 nomes aí que são quase palavrões, né? Não pelo tamanho da palavra, e sim pelo termo muito técnico. Areia, silt e argila. O que é areia? Que vocês já sabem. O silt e a argila é a granulosidade, o tamanho do pedacinho que compõe o solo. A areia é o grãozinho, é o maior grãozinho que tem do solo. Então, ela vai ser um pedacinho, né, que conseguimos observar, um único a gente consegue observar, componente do solo. Então, a areia é o grãozinho, o maior grãozinho de solo que existe. Depois vem o silt. O silt é como se fosse um grãozinho de areia, só que bem menorzinho. Bem menorzinho. E aí ele ganha esse nome, silt. Então, para vocês terem uma noção, fazer um teste aí, se vocês pegam um pouquinho de solo e vocês passam assim, olha, molha e passa assim entre os dedos, a areia fica bem grossa, áspera, o silt dá para sentir, mas ele não é tão grosseiro quanto a areia, mas ele é um tamanho intermediário entre a areia, que é o mais grossinho, e o próximo, que é a argila. Então, a argila é o grãozinho mais fininho que tem de solo. A gente pode comparar a argila à farinha de trigo. Às vezes é tão fininho, mas tão fininho, que misturado na água, né? Aquela argila que a gente faz esculturas e trabalha aí ao longo da nossa vida escolar em algum momento. Então, a gente, ao manusear a argila, a gente percebe que é fininho, parece uma massa mesmo. Porque o grãozinho de solo que compõe a argila é o menorzinho de todos. Então, ele é muito fininho, que nem a farinha de trigo. Ok? Então, esses 3 nomes, argila, silt, areia, silt e argila, são os tamanhos dos grãozinhos de solo. A areia, o maior, o silt, o intermediário, e a argila, o menorzinho, o mais fininho, ok? E como que o solo se forma? A formação do solo, a gente dá um nome, e é um nome bem técnico, que se chama pedogênese. Pedogênese. O que significa esse palavrão? A pedogênese é como o solo se forma, é o processo de formação do solo. E aí é fácil para a gente entender. O solo, ele se forma ao contrário. Como assim ao contrário? Do fundo para a superfície. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo de comida que sempre funciona, né? Então, quando nós vamos assar um bolo, então, fez lá o preparo e colocou no forno, certo? E aí o bolo vai assando. Se a gente deixa passar um tempo esse bolo assando, o que acontece? O fundo desse bolo começa a queimar. É a primeira parte que queima, o fundo, né? Porque está em contato ali com a forma. O solo é a mesma coisa. O solo, ele começa a se formar a partir do seu material de origem, que é o quê? A rocha, o que a gente chama de rocha-sã ou rocha-mãe, ok? E quem forma o solo é um outro palavrão que se chama agente externo. Então, é o clima. É a chuva, é o vento, a oscilação de temperatura, um dia muito frio, um dia muito quente, aí essa rocha vai quebrando, o vento, ok? Então, esses, os agentes do clima, eles trabalham, eles são os modeladores, eles vão criar o solo, eles vão quebrar a rocha e transformar aquele material sólido, que antes era rocha, e ao longo de milhares e milhares de anos, em um processo lento até se transformar em terra, no solo. Então, a gente dá o nome de pedogênese, que é a formação do solo, ok? E os fatores que ocasionam isso, então, é o clima, onde está essa rocha. Então, eu vou já adiantar um assunto para vocês. O principal elemento que faz essa formação do solo ser mais eficiente, mais rápida, é a água.
Então, quando vamos fazer alguma receita na cozinha, não importa o que seja, sempre vai ter a água, o leite, não é assim que funciona? Então, o líquido, ele trabalha, ele transforma o material de forma mais efetiva, de forma mais rápida, ok? Deixa eu acompanhar aqui na apostila, porque tem uns esqueminhas para observarmos. Na página 236, tem um esquema, tem um gráfico para analisarmos. Esse gráfico, ele parece ser muito complexo, mas ele não é complexo. Então, ele mostra aí, olha, a temperatura. Então, a linha vermelha está mostrando a temperatura. A linha azul está mostrando a precipitação, que é a mesma coisa que chuva, ok? E a coloração aí, olha, está mostrando a profundidade do solo, ok? Então, nós podemos perceber nesse gráfico da página 236 que quanto maior for a temperatura e maior a quantidade de chuva, mais profundo é o solo. Então, o solo nessa região aqui, ó, da floresta tropical, que são as savanas, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. O que significa? Que ele é mais trabalhado, ele é mais antigo, ele é melhor formado, ele tem camadas, ok? Já nas floresta boreal e pradaria, aqui no cantinho esquerdo, o solo só tem 2 camadas. Mas olha só, quase não chove e a temperatura é muito baixa. Então, são 2 fatores que colaboram aí para a formação do solo mais rápido, né? Que é a temperatura quente, né? Quanto mais quente, e a água, ok? Então, esse gráfico, facinho de entender, ele parece complexo, mas não é. Por isso da importância de ir visitar os gráficos e tabelas e fazer uma análise de todos eles, ok? Outra coisa que acontece é o relevo. Então, vamos imaginar uma situação. O solo no topo de um relevo íngreme, quando ele começa o seu processo de formação e choveu, o que foi formado, os pedacinhos que foram quebrados ali, vai ser carregado para a parte mais baixa. Então, o que acontece? Regiões onde o relevo é muito íngreme, o solo é mais raso, ele é menos profundo, porque no seu processo de formação ele vai se perdendo. Já regiões mais planas, o solo é mais profundo. Então, choveu, a água concentrou ali. Choveu, o solo não vai ser carregado. Então, o solo é mais profundo. Lá na página 237, tem um esqueminha que mostra influência do relevo na formação dos solos. Então, tem no cantinho direito um relevo bem íngreme, que quase não tem solo, né? Não consegue ter uma formação de solo. Por isso que no alto das montanhas, de relevo muito acidentado, muito íngreme, quase não tem solo. Geralmente a gente vê muitas rochas, né? Afloramentos, pedaços de rochas, e quase não tem solo. Em regiões mais planas, o solo é muito profundo mesmo. Ok? Inclusive, aí nessa página 237 tem uma imagem que mostra isso. Então, aqui é uma imagem de um deslizamento, né? De um problema que acontece aí principalmente nos períodos de muita chuva, onde aconteceu um deslizamento numa encosta. E vocês vão observar aí na imagem que a rocha, né? Ela tá bem exposta, então quase não tinha solo. E aí construíram as casas, o pouquinho de solo, a casquinha de solo que tinha, deslizou. Aconteceu o deslizamento e um acidente aí, não só um acidente ambiental, mas social também, porque atinge as pessoas. Ok? Agora, eu vou falar dois outros palavrões, que é lixiviação e laterização. Parece o nome surreal, né? Mas é muito simples. A lixiviação é o processo que acontece principalmente nas regiões que chove muito. Então, a lixiviação é a lavagem do solo. As regiões que têm uma ocorrência muito intensa de chuva, o solo ele é lavado,
levado todos os nutrientes desse solo. Um exemplo que podemos dar é a floresta amazônica. Então, uma região de clima bastante quente e de ocorrência de chuva muito intensa. Então, o que acontece? Os solos são muito profundos e muitas vezes pobres em nutrientes. Por quê? Porque o excesso de chuva, a água, vai lavando esses nutrientes. Então, esse é o processo de lixiviação, é a lavagem dos solos. E um outro processo é o processo de laterização, né? Ou a famosa laterita. O que é isso? Laterização ou laterita? A laterita é uma camadinha de ferro mesmo, como se fosse um construído lá, mas pela natureza. É uma camadinha de concentração do minério de ferro, do ferro. Sabe esses solos muito vermelhos, bem vermelhos, que parecem que eles foram pintados com uma tinta? Exatamente, esses solos eles possuem essa coloração porque eles são ricos em ferro, que é um material, certo? Se esses solos estão presentes em regiões que chove muito e o solo está exposto, não tem uma cobertura vegetal que é a proteção desse solo, acaba criando uma casquinha de concentração desse ferro, né? É como se esse material que está presente no solo, ele se concentrasse e criasse uma capinha mesmo. E essa capinha passa a ser um problema, porque aí você tem um solo infértil, que não tem a possibilidade, não consegue ter a possibilidade de florescer a vegetação natural ou algo que é plantado, ok? Então, são esses dois processos. A lixiviação, que é a lavagem do solo, e a laterização, que é a concentração de ferro, que com o processo natural solidifica e fica uma capinha de ferro, ok? Agora, dando continuidade aqui. Ai, que lindo! Na página 238 tem um esquema. Etapas de formação do solo. Agora entra aquele quesito que eu falei que o solo ele se forma ao contrário, né? Não de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Por quê? Embaixo tem quem? A rocha, que a gente chama de rocha mãe ou rocha sã, ok? Ou matriz, né? Todos esses nomes estão certos, mas é a rocha sólida, inteirinha. Então, na primeira imagem aí da página 238, nesse esqueminha, tem a rocha intocada, bonitinha lá. Com o passar do tempo, né, com a ação dos agentes exógenos, ou seja, do clima, da chuva, do vento, da oscilação de temperatura, aí tem até um ditado que eu sempre falo para os alunos: água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Isso serve para a água, para o vento, né? E lembrando que esse processo é longo, então não vai ser formado em 2 anos, 3 anos, 10 anos. Às vezes, dependendo da condição do clima e do tipo de rocha, o solo demora milhares ou até milhões de anos para amadurecer, para se formar. Então, a primeira imagem mostra a rocha inteirinha, bonitinha. A segunda imagem já mostra uma camadinha de solo, só uma camadinha de solo bem rasinha, né? E a vegetação que tem em cima desse solo, ela também é pequena, porque se o solo não é profundo, a espécie que vai brotar ali sobre esse solo, ela também é uma espécie que não vai precisar de raízes profundas. Ok? Então, olha como está associado o solo e a cobertura vegetal. Então, a segunda imagem mostra aí a rocha que já sofreu uma decomposição e criou uma camadinha de solo. A terceira imagem mostra um solo um pouquinho mais profundo. Então, tem algumas camadas, uma vegetação um pouquinho maior. Então, significa que ele é um pouquinho mais antigo. E o último esqueminha, que tem uma árvore, inclusive, com uma raiz bem profunda, mostra que é um solo maduro, né? Ou um solo idoso, significa que ele já sofreu o longo processo de formação e ele agora é um solo bastante desenvolvido. Tanto que nesse esquema mostra a rocha, 2 solos jovens
e um solo maduro, ok? E aí vocês vão perceber aqui no cantinho direito que cada camadinha do solo tem um nome para complicar a nossa vida, né? Que são os horizontes. O que significa os horizontes? Cada camada do solo tem uma característica específica, tá bom? E aí vamos começar a fazer a leitura aqui desses horizontes lá por baixo, porque é onde o solo começou a se formar, sempre de baixo para cima, ok? Então, a primeira parte aí, olha, é a rocha matriz. Então, é o horizonte R, que é a rocha matriz, ou a rocha sã, que a gente fala. O segundo é o horizonte C. O horizonte C é a primeira transformação da rocha, então as rochas já estão começando a se quebrar, tem uma mistura de solo com rochas inteiras, sólidas. O horizonte B é uma camada só de solo, e já é um solo mais desenvolvido. Depois o horizonte A é um solo ainda mais antigo, então ele é mais decomposto, tem mais grãozinhos de silt ou até mesmo de argila, que significa que ele foi bastante trabalhado. E o último horizonte a gente chama de horizonte O, que é o horizonte superficial. O porquê ele se chama horizonte O? Orgânico, porque aí tem matéria orgânica. As folhas que caíram da árvore, galhos, a vegetação da cobertura vegetal que vai se transformando, cai, se decompõe. Então, é o horizonte O. Então, todo esse conjunto é o solo como um todo. Difícil entender? Não, né? Aí a gente pode sempre associar esses horizontes do solo ao nosso dia a dia. Então, imagine que o solo é uma lasanha, onde cada camada tem uma característica, tá bom? E a camada que foi primeiro formada é a mais profunda, e a mais recente é aquela camadinha da lasanha, cheia de mussarela, bem gostosinha e crocante. Combinado? Então, esse é o perfil de solo. Perfil de solo, ok? Lá na página 239, tem um esqueminha, com imagens inclusive, que mostra a perda do solo de acordo com o tipo de cobertura. Então, eu já comentei um pouquinho lá atrás com vocês que a vegetação, ela é o quê? Uma proteção, como se fosse um cobertor para o solo. Um solo com vegetação, ele é protegido. Um solo sem vegetação, ele é desprotegido, né? Ele está exposto lá. Então, exposto ao quê? A chuva, ao vento. Quando chove muito, a enxurrada leva o solo, que é o processo erosivo. Então, esse esqueminha, ele mostra 4 áreas. A área 1 tem uma cobertura vegetal natural, então de árvores, uma floresta, ok? A área 2 tem uma pastagem, inclusive com os boizinhos aí. Então, é um pasto, os boizinhos, tem uma graminha, ok? A área 3 é uma área de plantação. Então, conseguimos ver que tem uma plantação e tem áreas expostas, né? Que o solo tá peladinho, sem nada. E a área 4 é uma área exposta, sem vegetação nenhuma. E olha só que interessante, do lado mostra quanto de perda, de erosão acontece no solo a partir das suas características, da sua cobertura vegetal. Então, na área 1, perde cerca de 4 quilos por hectare ao ano. Então, numa grande área, por ano, erode, né, perde 4 quilos de solo. Pouco, né? Pouquíssimo. Por quê? Quem está protegendo? A vegetação natural, a floresta. Na área 2, 780 quilos. Então, o processo é mais intenso. A cobertura vegetal que tem aí, que é uma graminha, ela não segura quase nada, ela perde muito solo. Na área da plantação, perde 1.700 quilos de solo por ano. É muita coisa. E na última, 100 mil quilos de solo por ano.
Então, olha a importância da cobertura vegetal como proteção desse solo. Então, se não tem a floresta, por isso que a gente fala, uma região aconteceu um processo de desmatamento, é um problema para o solo? É um problema. Lembra que a natureza ela é um esqueminha. E o que acontece nesse esqueminha? Todos os elementos dentro desse sistema, desse esqueminha, eles precisam funcionar certinho. Se ele não funciona, ou um elemento está errado, ali está com um probleminha, o que acontece? Todos os outros elementos vão sofrer a influência. E, infelizmente, em relação ao meio ambiente, é negativo. Ok? Agora eu vou falar mais 2 palavrões, que são os principais tipos de solo, né? É um solo, é uma terra, não é só isso. Para complicar nossa vida, os solos eles possuem nomes, mas os 2 principais que eu coloquei para vocês e que são predominantes aqui no nosso país é o latossolo e o neossolo. Latossolo está relacionado, lembra da laterita? Então, quantidade de ferro. O latossolo é esse solo bem vermelho, que a gente encontra em muitos lugares aí. Principalmente em alguns estados a predominância é maior, né? Então, o latossolo é esse solo bem vermelho, rico em ferro, que tem uma predominância bem significativa no nosso território, no nosso país. E o segundo é neossolo. Neo significa que é novo. Então, é um solo novo, um solo recente, que é pouquinho profundo, ok? Que é um solo raso, pouco desenvolvido. Já o latossolo é um solo antigo, maduro, muito desenvolvido e muito profundo, ok? E como nem tudo são cores e formas e dinâmica natural, né? Da natureza que é perfeitona, temos os problemas no solo, principalmente no nosso território. E quais são os problemas do solo? Já vimos no esquema anterior que tem o problema da erosão, né? Então, choveu, a chuva leva esse solo, é um problema. Mas também tem outros problemas. O problema da lixiviação, então quando o solo é muito lavado, ele está exposto, leva todos os nutrientes, ele se torna um solo pobre, né? O que é um solo pobre? Não nasce nada lá, ele não tem nutrientes nenhum, não nasce e aí é um problema, nada se planta, não é? Então eu coloquei aí para vocês 3 principais probleminhas. O probleminha da erosão, que na página 241 mostra um buraco gigantesco, que chamamos de erosão. Então, quanto maior essa erosão, maior o problema. Nessa imagem aí, olha, tem até um outro nome, vossoroca. O que é vossoroca? É uma erosão, um processo erosivo que não foi cuidado lá no início, quando ele começou a abrir o buraquinho e se torna um buraco gigantesco. Quando acontece esse processo, não tem mais o que fazer. Então, o seu José, a dona Maria, que tem um sítio lá que abriu uma vossoroca, uma imensa erosão na propriedade, ela vai perder parte dessa propriedade. Porque quando a erosão ela é muito intensa, ela é muito grande, o que acontece? A erosão começa a acontecer de baixo para cima. Então, ninguém mais consegue conter. Professora, mas é fácil. Eu pego um monte de solo de outra região e jogo nesse buraco. Não adianta, porque o processo erosivo, ele continua. Então, o processo de formação de vossorocas, que é essa grande erosão, é um problema gigantesco. Em algumas regiões, é mais propenso a acontecer esse processo erosivo do que outras. Por quê? O tipo de solo, a cobertura vegetal, se o terreno é mais íngreme ou não. Então, tem essa variação aí no território. Então, a erosão é um problema. E a erosão não é apenas formar um buraco, né? Aconteceu o processo erosivo, formou um buraco. Não, é além disso. Porque o material, o solo que saiu desse lugar, que formou a erosão, ele vai para algum lugar. E qual é esse lugar? Rios, né? A água da chuva vai levando esses sedimentos, esse solo, para a região mais baixa, que sempre é um rio. E aí acontece um outro processo, que é o assoreamento.
Parece um palavrão, né? Mas o que é o assoreamento? É levar um monte de material, um monte de solo para o leito do rio e aí esse rio se torna rasinho. E aí é um problema que vai gerar outros problemas. Maior número de enchentes, vai ser um problema para a vida aquática ali daquele rio. Então lembra que eu falei que é um efeito dominó? Se um elemento do sistema ele é prejudicado, ele tem um problema, ele vai gerar uma série de problemas. O segundo problema é a queimada. A queimada, né, queimou, tirou a vegetação ali do terreno, ela empobrece o solo. E lembrando que a composição do solo também tem água, tem ar e tem matéria viva, né, micro-organismos aí. Então, o que acontece? Matando esses bichinhos que também compõem o solo se torna pobre. E se o solo se torna pobre, a vegetação consegue se recuperar? Muitas vezes não. Então, também é um problema que causa o empobrecimento aí do solo. E o último processo é de salinização. Nossa, salinização me lembra uma coisa, me lembra sal. E é exatamente isso. O que significa o processo de salinização? Regiões principalmente áridas, regiões muito secas, onde o solo é pouco profundo e depois tem as chuvas distribuídas irregularmente. O que isso significa? Essa chuva distribuída irregularmente. Então não chove quase um ano inteiro, aí de repente traz uma chuva muito intensa. Então acaba criando aí na superfície do solo esse processo de salinização, que é a concentração de sais minerais na superfície do solo, que não deixa de ser sal. E aí imagine que planta, né, que vegetação consegue sobreviver com excesso de sal no solo, de sódio no solo? Nenhuma. Então, acontecem outros processos de não crescer vegetação, ou seja, deixa o solo também pobre, ok? Então, são esses três processos, a erosão, a queimada e a salinização. Mas, o solo, nós precisamos do solo principalmente para uma atividade que é essencial para a nossa vida, que é a agricultura. Tudo que nós consumimos no nosso dia a dia tem algum produto que foi cultivado lá em uma plantação, na agricultura, ok? E aí existem técnicas que podem ser aplicadas para minimizar os problemas do solo, né? Ah, pode zerar os problemas do solo? Não, a partir do momento que você faz uso de uma área, você está desgastando, mas pode minimizar, diminuir. Então, ao invés de você utilizar uma área por 2 anos e não dá mais para utilizar porque o solo fica pobre, acontece o processo erosivo, você pode utilizar essa área por 20 anos, se tiver cuidado com as técnicas empregadas aí. Então, eu coloquei aí práticas convencionais da agricultura que ela pode minimizar esses problemas relacionados ao solo, até porque nós precisamos consumir, ok? Então, são eles: o terraceamento em curvas de nível, o plantio direto, a rotação de culturas, o controle de queimadas e a irrigação. São formas de utilizar o solo de uma forma mais consciente. Continuando, então, o primeiro é o processo de terraceamento, curvas de nível. O que significa curvas de nível? Significa quando o relevo é muito íngreme, é feito um processo para fazer o plantio, que são escadas, né? Como se fossem escadas. E nessas escadas serão feitos aí o cultivo do que quer que seja. Mas o que acontece? Esse processo de terraceamento, de formar as escadas no relevo, evita o processo erosivo, né? Não deixa de acontecer, mas evita. Então, o processo erosivo se torna menos intenso. Na página 245, tem um esqueminha lá no cantinho superior que mostra as curvas de nível. Então, dá para perceber que a plantação está como se fossem escadas. Então,
Entre cada escada tem como se fosse uma canaleta, né, feito ali no solo para diminuir o processo erosivo. Então isso é uma técnica que você vai fazer o uso do solo, mas diminuir os problemas que podem acontecer ali, principalmente relacionado à questão da erosão, ok? O segundo é o plantio direto. Então, o plantio direto é feito a partir do plantio no solo como ele está, né? Sem revolver e mexer muito naquele solo para deixar ele mais frágil. É uma forma também de minimizar aí os problemas. O terceiro é a rotação de culturas. Na página 245 tem um esqueminha que mostra o que seria a rotação de culturas. Então aí no esqueminha mostra o milho, a soja, depois o pasto e o momento de descanso. O que isso significa? O milho, a plantação de milho, ela exige alguns nutrientes do solo, ok? A plantação de soja, ela exige outros nutrientes do solo. A pastagem, que é plantada também, né? Ela não surgiu ali do além, ela também exige alguns nutrientes do solo. Então, o que isso significa? Fazendo o processo de rotação de culturas, o solo ele se mantém fértil por mais tempo, ok? Então, o milho, vamos imaginar um período que o milho vai ficar aqui nesse espaço por 5 anos. Então, por 5 anos, esse milho ficou aqui, usufruindo aí dos nutrientes do solo. Depois, o milho vai para onde estava a soja. Por quê? Ele já desgastou o que era para desgastar lá na plantação, no terreno dele. Então, agora ele vai usar os nutrientes dessa área e aquele outro espaço, ele vai passar pelo descanso. O que é o descanso? É a correção desse solo. Colocar uma vegetação que devolve os nutrientes para o solo, deixar ele descansando mesmo, para ele se recuperar de um trabalho intenso que ele vinha fazendo aí de cultivo de milho, de pastagem e de soja. Então, isso é a rotação de culturas. Mudar as culturas de tempos em tempos. Ok? E a última forma e não menos importante, é o processo de irrigação. Lembra do processo de salinização? Então, se o solo fica muito tempo sem receber a água, e principalmente regiões áridas, e de repente ele recebe água, concentra o sal na superfície do solo e ele se torna infértil, né? Não funciona, se torna um solo pobre, sem nutrientes. A irrigação evita isso. Então, sempre que acontecer a irrigação devolve o que para o solo? Água, que consequentemente vai ter matéria orgânica, porque alguns micro-organismos vão habitar esse solo e assim por diante. Então, a irrigação é um processo importante para manter aí a qualidade do solo. Ok? Eu sei que esse módulo ele ficou longo até aqui no vídeo, que eu tive que fazer em 2 partes. É um módulo que tem muitos aí, como eu sempre falo para vocês, os famosos palavrões, que são os termos técnicos, né? E que nós precisamos conhecer esses termos para não ficar perdido quando ele surgir na nossa frente. Mas percebam que não é nada muito difícil assim, né? Apesar dos termos técnicos, são conhecimentos e são informações do nosso dia a dia. Então, por isso da importância de vocês pesquisarem, assistirem vídeos, fazerem links aí com as coisas que vocês recebem de informação no dia a dia, seja sobre uma plantação, uma praga que aconteceu não sei o que, uma plantação nova, uma nova forma de cultivo, deslizamento que aconteceu numa região que choveu bastante, enfim, todas essas informações a gente utiliza aí para fazer um link com o que a gente aprende aqui na teoria, ok? Então, por hoje é só. Agora vamos lá para o resuminho de vocês. Repassem todos esses conteúdos e façam um resuminho da forma mais completa possível. Lembrando que é uma forma muito efetiva de vocês estudarem aí todo esse conteúdo. Combinado? Então é isso. Até a próxima. Qualquer dúvida, enviam para o WhatsApp. Tá bom? Tchau!